Meu nome é Shelby, eu tenho 19 anos, eu faço biblioteconomia, tô no 3º semestre. Eu sou não binário, Shelby é meu nome social, eu sou bissexual e descobri bem jovem, acho que com 10 anos eu já me descobri. E quando eu me descobri com 10 anos, a minha mãe também descobriu, por engano, por um grande... porque meu professor contou pra ela. Mas enfim, não deu tanto problema assim, só que foi muito difícil, aí eu tive que passar um tempinho assim, me escondendo quem eu era. Mas com 11 anos eu já tava meio que nem aí pra nada, e eu era bissexual. Aí eu entrei pro mercado de trabalho com 16 anos. Eu ia entrar antes, só que veio a pandemia, e aí não deu. Eu trabalhava na Caixa como estagiário, e aí eu não falava nada sobre a minha vida pessoal, então ninguém sabia sobre a minha orientação sexual, nada desse tipo. Só que eu ainda sentia muito medo porque meu cabelo era curto, e eu já sofri por ter cabelo curto, tipo, já... chegaram a me perguntar, você é sapatão, que eu tenho cabelo curto. Sim, me deu muito medo por muito tempo. Eu tive que sair desse estágio porque ele era muito longe da minha casa. Aí, quando eu tive 17 anos, eu fui para outro estágio. E nesse outro estágio eu fiquei 6 meses sem falar nada sobre a minha orientação sexual. Só que as minhas supervisoras descobriram que eu era não binário, porque uma menina falou pra elas. E aí eu fiquei com muito medo de perder meu emprego, só que não deu muita coisa, só que elas descobriram, a gente conversou, teve muito preconceito, muito estereótipo, me perguntaram as coisas muito nada a ver, muito desconfortável. Não deu nada muito grande. Continuaram me tratando como meu nome morto e como uma menina cis, e foi isso. No meu 3º estágio, foi na Federação Espírita Brasileira. Eu também foi a mesma coisa de sentir muito medo. Eu fiquei com muito medo na entrevista de não ser chamado, porque como eu tinha o cabelo muito curto, mais curto do que estava agora, tipo, bem aqui, eu fiquei com medo da mulher não me aceitar. Aí eu até saí da entrevista falando, nossa, ela não vai me chamar de jeito nenhum. Só que eu acabei ganhando porque só tinha eu na fila. Como eu não tinha contato com ela, eu acho que isso ajudou bastante. Porque depois de um tempo ela começou a incutir com umas coisas minhas, a falar sobre minhas blusas de banda. Então acho que se ela descobrisse sobre a minha sexualidade seria muito paia também. Aí eu saí de lá e aí eu fui pro meu 4º estágio, que é o que eu estou atualmente. O pessoal é muito de boa, muito bacana, e eu também nunca falei sobre a minha sexualidade, eles também nunca falaram sobre as dele. Quando eu descobri que eu era bi, foi quando eu percebi que olhei para mulheres ao meu redor e falei, meu Deus, amo. Aí eu comecei a me atrair pelas minhas amigas, tinha aquele negócio lá de, vamos dar beijinho na brincadeira, não era de brincadeira. Não era de brincadeira. E aí, tipo, quando eu fui crescendo, eu fui percebendo, tendo mais essa visão de que eu gostava de mulher e de menino. Eu sou o Matheus, eu tenho 27 anos. Eu cheguei na UNB em 2022, mas eu entrei aqui na UNB em 2021. Eu vim de São Paulo, enquanto sou egresso de um outro curso, né? Tinha feito um outro curso, mas desisti para fazer audiovisual aqui em Brasília. Aí, desde então, já vim estagiando, né? Aí estagiei em vários lugares, como uma empresa de jornalismo de dados, sedação, uma empresa de relações governamentais, institucionais. Trabalhei também para o Ministério, hoje atualmente trabalho numa ONG. Aí, quando eu cheguei aqui, eu já estava trabalhando, né, remotamente. O meu trabalho ele era remoto, nessa empresa de jornalismo de dados. Quando eu decidi trabalhar para o órgão de imprensa, né, para um veículo de redação especializado em política. Perto da época das eleições, assim, era uma época de, além de uma alta quantidade de serviço, tinha era bastante emocionalmente pesado, assim. Aí depois disso eu trabalhei com uma empresa de relações governamentais, que é basicamente lobby, né? Tipo, vai intermediar as relações de empresas privadas com o governo, também na parte da comunicação. Aí depois disso eu fui pro Ministério, trabalhando no Ministério da Fazenda, fiquei 1 ano, e depois que é onde eu tô atualmente, tô trabalhando numa ONG.
especializada em imigrantes e refugiados. Assim, o ambiente organizacional ele é muito bom, ele acrescenta bastante pro formando, pro graduando, só que ele às vezes ele carece de uma certa regulação que muitas vezes muitas empresas acabam enxergando o estagiário como uma mão de obra barata, não como alguém a ser treinado. Isso acontece muito no mercado de trabalho, e isso inclusive afeta o rendimento de estudantes que muitas vezes precisam optar entre ter uma fonte de renda, principalmente se você não tem quem te sustente, como é o meu caso, né? Poucos lugares que eu trabalhei realmente faziam esse trabalho de acolhimento, principalmente empatia, mas a maioria deles não costuma ser a regra, né? Pelo contrário, na verdade. O que muitas vezes acontece é ele ser mais hostil conforme o quão mais vulnerável você é. Você receber um valor diferente do seu colega, você receber um tratamento diferente do seu colega, mais a regra do que a exceção. Passei por exceções, mas poucas. Você não pode ser você 100% no ambiente corporativo, né? Você acaba tendo que cumprir um personagem, mais que é normal. Acaba acontecendo isolamentos, claro que ninguém vai te atacar de uma maneira direta, porque atualmente ninguém faz isso, mas sabe, como é um crime, ninguém vai fazer isso diretamente, mas você vai passar por pequenas discriminações, situações um pouco desagradáveis, isso vai acontecer. Teve um lugar que todos os estagiários faziam trabalho híbrido, eu não. Porque eu trabalhava na empresa de relações governamentais, numa empresa de lobby, né? Eles não tinham muita ideia do que eles precisavam de mim. As especificações do trabalho, eles não exigiam um pacote Adobe, né? Mas aí no meio do decorrer do processo, viram que precisavam, que eu precisava operar um pacote Adobe. Por isso eu tinha que ir presencialmente todo dia, em vez de eles me fornecerem o equipamento. Como isso não tinha sido acordado, né? Que se eu soubesse que tinha sido acordado, eu não teria ido. Continuei lá, porque precisava, por uns meses. Mas todos os outros estagiários, eles trabalhavam de casa. Cara, você se sente muito exausto, né, no fim das contas, porque você tem que conciliar trabalho, vida pessoal, vida acadêmica, além de tudo, a própria insegurança, né? A maior parte das pessoas que estão nas cadeias de comando dessas estruturas, elas não vão ser pessoas LGBT, geralmente não vão ser pessoas negras, advindas da pobreza, digamos assim. Meu nome é Rafaela, eu curso letras aqui na UNB, estou no meu 2º semestre, né, sou uma calourinha. Eu trabalho num colégio espírita, Allan Kardec, lá em Sobradinho, moro por lá também, e eu me descobri com 11 anos, porque, enfim, me descobri com 11 anos, e desde então, é isso, eu sou lésbica. Eu fiz o ensino médio em Sobradinho, num colégio 102, fiz todos os 3 anos lá, e lá começou a minha paixão por aulas, assim, por dar aulas, porque eu era muito engajada no colégio, eu era engajada no Grêmio Estudantil, então eu sempre fui muito boa pra ficar falando assim em público. E aí eu queria trabalhar com algo assim, então eu escolhi cursar letras, português, pra eu poder dar aula. Assim, no início eu escondia mesmo, porque eu sempre fui mais reservada com esse meu lado. E não que seja pelas pessoas, mas era mais de mim, sabe? E aí, com o passar do tempo, eu fui criando muito vínculo com as crianças. E muitas delas me questionavam pelo tipo de roupa que eu utilizava, porque às vezes eu não ia tão menininha quanto as outras educadoras sociais. E aí elas começaram a me questionar: ai, tia Rafa, você gosta de meninas? Eu ficava assim, gente, olha ali, ó, um passarinho, coisas assim, sabe? E elas perguntavam: ai tia, você namora? E na época eu não namorava. Mas aí quando eu passei a namorar, foi mais difícil de esconder. Por quê? Porque eu amo a minha namorada, então assim, eu sempre tô postando ela nas minhas redes sociais e etc. E aí um dia essas crianças encontraram no meu Instagram. E aí elas descobriram, e eu achava que ia ser, tipo, putz, um baque. Mas não, elas foram bem tranquilas. Mas existe o lado mais preocupante, que é o quanto isso pode afetar o cérebro delas. Não que seja informação ruim, mas em questão dos pais. Porque eu não tenho controle sobre como os pais vão reagir, sobre a educação dos pais. Parece que a gente sempre corre o risco. A partir do momento que a gente escolhe sair de casa, a gente está correndo risco. Então, trabalhar dentro de uma empresa faz parte desse risco, sabe? E é risco, às vezes, até de vida, porque a gente sabe que
acontece muitos casos de pessoas LGBTs, pessoas trans que são mortas mesmo. Então, assim, é um risco que a gente corre, mas ensinar crianças é uma das minhas paixões. Talvez não seja a minha carreira principal, né? Mas eu acho que valeu a pena eu decidir falar, não, vou conseguir ser eu mesma lá dentro. Oi, eu me chamo Lennon Rabi, sou da favela do Pôr do Sol, tenho 25 anos, sou pansexual, então me atraio por pessoas independente do gênero. Acho que essa identidade me cabe neste momento. Que eu sempre fui artista, sempre gostei de desenhar, fazia minhas próprias histórias em quadrinhos com a minha irmã. Sempre gostei de compor músicas, aos 11 fui mexer com instrumentos musicais de sopro, num projeto de frevo, depois fiz teatro, depois fiz dança, fiz balé clássico por 7 anos, e aí vim pro cinema como uma forma de unir todas essas artes num produto só, na forma de filmes. Como trajetória no mercado de trabalho, eu tenho trabalhado com clipes musicais, com a direção e com o roteiro, e também com curtas-metragens, também ali na área da dança, na área do cinema, envolvendo outras artes, com longas-metragens, quando fui chamado e tive essas oportunidades. Atualmente eu tô mais parado, dei uma pausa esse ano para cuidar da minha saúde mental. Então, de trabalhos assim, eu fiz só algumas consultorias, assim, de alguns amigos perguntando algo que eu podia dar alguma opinião, algum projeto, mas ainda não fechei nenhum projeto esse ano. Mas nos anos passados eu trabalhei com clipes musicais e com longa-metragem, que rodou festivais, então acho que foi o projeto que eu trabalhei que mais deu resultado, assim, digamos, em termos de rodar festivais, de ganhar prêmios. Minhas experiências no mercado de trabalho até então foram positivas no âmbito de serem equipes que eram formadas por pessoas LGBTs, eram filmes que tinham temática LGBT, então teve essa escolha da equipe, da maioria também ser LGBT, e foi um momento assim, no primeiro longa-metragem que eu trabalhei, que era de temática LGBT, foi muito acolhedor. Também tinha uma temática racial, então foi um curta que tocou muito no meu sentimento também nessa parte. Senti que toda a equipe estava numa sintonia mesmo e isso funcionou. Já no segundo longa que eu trabalhei, que também era de temática LGBT, mas era uma equipe mais formada de uma diversidade com outras pessoas que não eram totalmente LGBTs, eu já senti que tinham algumas situações, por exemplo, de vistoria, por exemplo, eu tava fazendo o meu trabalho e aí tinha uma pessoa que tava sempre vendo se eu tava ali, meio que tipo, sentia uma dúvida sobre o nosso desempenho, então me senti fiscalizado nessa produção, assim. Também uma outra explanação é que a gente é chamado, quando a gente tá no começo de carreira principalmente, né, meio que como você tá indo para fazer o trabalho oficial, mas eles te veem como um estagiário. Então eu fiz um trabalho que eu fiz 6 diárias, mas recebi só 4. Então às vezes a gente trabalha mais para ganhar menos. Tem essas complicações, assim. Produções menores, assim, que as pessoas tentam enxugar ao máximo o orçamento, assim, de eu fazer mais de uma função. Geralmente eu faço a função de roteiro e de direção. E outra pessoa que tá fazendo uma função de câmera e edição, por exemplo, ela receber mais do que eu que estou recebendo, digamos, por uma função só. Então meio que a função do roteiro saiu de graça, ou a função da direção saiu de graça. Você sempre está trabalhando, tentando, como se as pessoas estivessem te ajudando ao te dar um emprego, ao te dar essa oportunidade de trabalhar, mas você está ali como qualquer outra pessoa, você tem capacidade de fazer o seu trabalho como qualquer um. Eu sou o Caio, tenho 21 anos, eu faço geografia aqui na Universidade de Brasília. Eu sou bissexual, abertamente assumido. Bom, eu trabalhei numa empresa de ônibus, numa garagem de ônibus, empresa de transporte público, na Piracicabana. Eu também trabalhei numa empresa de distribuidora de gás liquefeito de petróleo, foi onde eu mais me identifiquei assim. Gostava bastante de trabalhar lá dentro, o pessoal bem amigável. Já atuei como atendente em uma sorveteria aqui no Noroeste. Foi uma época de caos da minha vida. Foi quando eu estava terminando o ensino médio. Eu entrei como estagiário, fazia a mesma função com o CLT, basicamente. Mas foi uma experiência para mim. Eu tenho a minha sexualidade mais aberta, assim, tanto com amigos, família, no âmbito profissional também, no âmbito acadêmico. O que a gente vê hoje no mundo,
as pessoas elas tendem a ter empatia, elas tendem a entender algo do outro quando ela passa por aquilo. Né? Então eu conheço aí casos de diversos CEOs, presidentes de empresas grandes que só se abriram de fato quando algum ente querido, seja da família, um colega, sofre com algum tipo de preconceito. Né? Eu trabalhei em uma empresa que tinha programas sociais, programas de caridade, programas de diversidade e inclusão. Eu acredito sim que as cotas elas são um benefício para isso. Bom, tudo começa a partir da educação básica, né? Para mim, eu tenho isso, né? Tudo começa a partir da educação básica, quando você educa a criança de uma forma mais compreensível, uma forma mais aceitável para ambos tópicos e aspectos. Você tende a moldar uma personalidade, moldar uma pessoa e fazer com que ela entenda que não existem diferenças. Então, tudo começa ali do básico, até programas sociais. Né? Porque a gente entende que o básico está defasado. Então a gente precisa de programas sociais, a gente precisa das cotas, a gente precisa de acessibilidade para fazer com que o mundo mude, né? Para uma forma positiva